Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os 5 segredos do massoterapeuta podal de sucesso. O meu nome é Alessandra Marcelino, eu sou criadora do método da terapia podal e nesse canal você aprende como aumentar o seu faturamento em mais de 5.000 por mês. Sim, tudo isso utilizando os seus pés como a sua principal ferramenta de trabalho. O método da terapia podal, ele é um método que consiste em você utilizar os seus pés, que são maleáveis, que são flexíveis, assumem formas funcionais e você pode entrar em estruturas delicadas como a escápula com os pés. E isso eu te ajudo. Uma coisa importante também que a gente pode saber do método da terapia podal é que ele consiste em, em um método que ele vem um pouco da massagem ayurvédica, ele tem componentes também da massoterapia clínica, dos pontos de acupuntura, que são os meridianos que a gente utiliza para tratar o nosso cliente, e também as posturas do yoga, os alongamentos do yoga, tudo isso em uma só técnica, em um só método. E com isso você consegue fidelizar o seu cliente porque você tem uma série de ferramentas de trabalho e que você consegue melhorar a dor dele no momento que você começa a aplicar. Isso fica possível você aumentar o seu faturamento em mais de 5.000 por mês, porque são um compilado de técnicas adequadas que você pode aplicar no seu cliente e colocar ele de várias formas. Por exemplo, vou fazer uma manobra para diminuir a dor nas costas. Você pode colocar ele de uma forma alongando os músculos e ao mesmo tempo massageando esses músculos. Não é demais? Com certeza isso vai melhorar muito a condição do seu tratamento e do seu paciente. Se você quiser ser um massoterapeuta diferenciado, venha comigo, eu te ensino da melhor forma possível de você ser um massoterapeuta diferenciado que vai se posicionar no mercado de trabalho ganhando mais de 5.000 por mês com um método totalmente diferenciado, totalmente adequado para você e para o seu cliente. Porque sempre que eu falo que o massoterapeuta de sucesso, ele precisa fazer algo que melhore a condição dele e melhore a condição do seu cliente. Porque não dá para trabalhar com dor. E no método da terapia podal, você consegue melhorar a dor do seu cliente, fidelizar ele com várias ferramentas de trabalho e também consegue resguardar mais o seu corpo. Olha que interessante, bacana isso, né? Eu adoro, foi por isso que eu desenvolvi esse método, para que você, massoterapeuta, possa economizar sua energia ganhando muito mais. É isso que eu preconizo. E vamos para o nosso primeiro sucesso do massoterapeuta podal, de sucesso mesmo, porque quem faz uma boa avaliação é sucesso, não tenha dúvida disso. Então, olha só, para você ser um massoterapeuta podal de sucesso, você tem que fazer uma boa avaliação. E para isso, você tem que usar as mãos para avaliar. Porque explorar através do toque é um papel do massoterapeuta, que vai avaliar com as mãos e tratar com os pés. Por que tratar com os pés? Porque a massoterapia podal, nós começamos e terminamos a mesma manobra com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma pressão. E olha que interessante, com essa pressão você consegue atingir músculos, fáscias e tendões. Imagina uma manobra em que você começa e termina com a mesma pressão.
Porque a gente sabe que durante o dia a gente começa a fazer muita força com as mãos e a gente vai perdendo as forças. Eu sei, porque eu já fiz muito isso, eu tenho experiência, trabalhei, atendi várias pessoas, por isso que eu desenvolvi esse método. O músculo das mãos, eles são músculos delicados. Eles não suportam uma carga de trabalho direta, o dia inteiro trabalhando só com as mãos. Então, utilize os pés como sua principal ferramenta de trabalho para que você poupe as suas mãos. Além do mais, a técnica da massoterapia podal, ela trabalha com grandes alavancas. Então, você pega da parte do cóccix até a cervical numa manobra só, numa única passada, e você já está tratando. Eu adoro isso, com a mesma pressão. Legal, né? Olha só, porque só dessa forma você consegue extrair o melhor do seu trabalho, do seu tratamento. Fazendo isso, você aumenta o seu faturamento em mais de 5 mil por mês. Sim, porque uma boa avaliação, olha que interessante, uma boa avaliação, ela aumenta a sua autoridade, ela fideliza o seu cliente. O mais importante de tudo é que no primeiro atendimento ele fica sem dor, porque você usa uma gama, é um leque de opções para você utilizar naquele paciente. Lembre-se, são manobras da massoterapia podal, da massoterapia clínica, da massagem ayurvédica, dos pontos de acupuntura. Tudo isso você começa a trabalhar num único método. Isso eu acho interessante. Fazendo com que aquele momento que ele está no seu consultório sobre os seus cuidados seja uma experiência. É isso que eu gosto de proporcionar para o meu cliente, uma experiência durante o tratamento. Esse é o segredo. Isso faz você passar de um patamar para o outro, aumentar o seu faturamento. É isso que eu quero dizer, é quando você pega uma pessoa com dor e transforma ela, utilizando os métodos da terapia podal. Isso eu acho muito legal. E com isso, a gente consegue fazer do nosso atendimento algo inusitado, algo que você passou uma experiência para o seu cliente também. Assim, ele sai do teu consultório, do teu atendimento, vai para casa e fala de você em casa. Se tiver um amigo que está com dor, ele vai recomendar você. É assim que a gente fideliza, é assim que a gente aumenta o nosso faturamento. É a indicação, isso é fidelizar. Isso faz com que você aumente seu faturamento. Se você não fizer uma boa avaliação, o tratamento ele não é direcionado e você perde a oportunidade de passar por essa experiência e, consequentemente, de fidelizar. Olha só, pois não é só você que avalia, você também está sendo avaliado. Entende? É um jogo bem sutil. Se você não faz um bom trabalho, não faz uma boa avaliação, você também está sendo avaliado. Então, não cria conexão. A avaliação cria conexão entre você e o seu paciente. Isso é importante a gente saber, né? O segundo segredo do massoterapeuta de sucesso é a empatia. É a empatia. Esse é um segredo que aumenta seu faturamento. É perceber que o momento delicado da vida da outra pessoa, ele está muito aflorado. É interagir com o seu cliente aos poucos, aos pouquinhos. A empatia é se colocar no lugar do outro aos poucos.
é se colocar no lugar do outro, se conectando, é não avançando de uma vez só. Essa é uma grande sacada do massoterapeuta de sucesso. E é por isso que a gente não pode falar os nossos valores no primeiro contato, na primeira chamada, porque você tem que acolher. Você tem que se mostrar para o seu cliente. É uma linha muito tênue. A empatia, ela é muito tênue. É só depois que ele consegue ver você como um ser humano que ele consegue se conectar também. Mas isso é aos poucos. A gente cria conexão com o nosso cliente aos poucos. Essa é a sacada de ser empático com o outro. Sendo empático, você vai aumentar o seu faturamento também. Porque ele criou uma conexão, ele se fidelizou a você. Isso é importante a gente saber. O terceiro segredo do massoterapeuta podal de sucesso é saber localizar os principais pontos de tensão. Olha a importância. Porque se você sabe quais são os principais pontos de tensão, você sabe tratar. E mais do que isso, você sabe localizar e sabe de onde que vem esses pontos de tensão. Porque às vezes a dor é aqui, só que não é daqui que está vindo, são de outras estruturas. Isso é importante porque aí você começa a ser certeiro no teu tratamento. A avaliação te proporciona isso. Então, o segredo do massoterapeuta de sucesso é localizar os pontos de tensão, sim. E tem pontos de tensões que são muito latentes. Porque os pontos gatilhos, ou os pontos de tensão, ou os trigger points, que são eles que nós estamos falando, são pequenos nódulos dolorosos, localizados bem na fibra muscular, que podem ser identificados pelo massoterapeuta. Mas para isso ele precisa saber onde eles estão. E é com a ponta do dedo que a gente vai lá, ó, ver aonde está, onde que está vindo, da onde que essa dor está vindo. A função do músculo, ela é contrair e relaxar, contrair e relaxar. Se essa função ela não acontece, ela está em déficit, aí surge os trigger points, esses pontos de tensão. Então, atenção, sempre que a gente for avaliar, a gente tem que prestar atenção nos pontos de tensão. Isso é importante para o seu tratamento ser eficaz, ser efetivo. Então, tudo isso a gente vai aprendendo lá na avaliação também. Veja que é uma sequência de passos que o massoterapeuta podal de sucesso ele faz para que isso aconteça, para que ele tenha essa capacidade de aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês. É uma série de passo a passo que eu te ensino para você melhorar o seu conhecimento nas estruturas do corpo do seu cliente. E isso é um ponto importante. Afinal, a gente tem que lembrar que o corpo fala, tudo o nosso corpo fala. E temos que lembrar também que a dor, ela sai de um plano mental e vai para um plano físico. Tudo isso se a gente ter a percepção, ter a empatia, ter uma boa avaliação, faz com que a gente consiga galgar muito mais na nossa carreira, no nosso trabalho, e ter prazer fazendo isso. Essa é a chave. Esse é um ponto muito importante. Agora, o quarto segredo de sucesso do massoterapeuta podal é aquele que fideliza. É aquele que já vem seguindo, ó, todos os passos e vai fidelizando, porque fidelizar é o ato de tornar
os nossos clientes em pessoas fiéis ao nosso serviço. Quando você fideliza na massoterapia podal, você passa a faturar mais. E eu digo isso porque é como você comprar pão todos os dias na mesma panificadora, na mesma padaria. Isso significa, para o dono da empresa, que você é um cliente fiel ao produto que ele está te oferecendo. Então, ele está entendendo que você está satisfeito com a qualidade do serviço dele. E o mesmo acontece com a massoterapia podal. Se você segue todo um passo a passo, você consegue fidelizar o seu cliente, consegue fazer uma boa avaliação, consegue ser empático com ele e com isso você aumenta o seu faturamento em mais de 5 mil por mês. Sim, porque você aprende que os pés podem se tornar a sua principal ferramenta de trabalho. Olha que interessante. Atenção, massoterapeuta! Olha que interessante isso que eu quero te proporcionar. E aí você me fala, Alessandra, eu não sei como fidelizar. Então, deixa eu te dar alguns tópicos para que você, massoterapeuta, entenda como você vai fidelizar o seu cliente. Planeje o seu atendimento, planeja. Hoje eu vou acordar, vou pegar minha agenda, vou planejar, eu vou atender fulano, 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 fulano. Vou ligar para as pessoas que eu atendi ontem. Isso é importante porque quando você liga, manda uma mensagenzinha para as pessoas que você atendeu ontem, você já está fidelizando, já está se importando com a pessoa. Eu acho isso maravilhoso. Eu tenho certeza, na verdade, que esse é um ponto que você pega numa parte do cliente que está fragilizado e você segura na mão dele e diz: eu tô contigo, fique comigo. O que você está sentindo agora é totalmente compreensível. É isso que eu quero que você faça. Isso fideliza também. Aumenta seu faturamento. E com isso você se torna referência. Outra coisa é conhecer bem o seu cliente. E isso, na avaliação, é uma oportunidade incrível. A gente conhece o nosso cliente na avaliação. Aquele começo, né? Na avaliação. Por isso que a gente não pode perder a oportunidade de avaliar. Eu já ensinei como, e sempre eu estou falando aqui de como que a gente vai avaliar. De como que a gente avalia, como que a gente pega aquela folha de avaliação e diz para ele se sentir à vontade em falar as coisas para você. O escaldapé é bem importante. Ali naquela avaliação, você colocando ele no escaldapé, fazendo algo que nutra ele, ele vai te dar todas as informações. E você está sendo direcionado através de uma avaliação que eu forneço para você. Olha só, outra coisa que é legal do passo a passo de como fidelizar é deixe claro o quanto você zela pelo seu bem-estar e pelo bem-estar dele também. Lembre-se que a gente só dá aquilo que a gente tem. Por isso que eu sempre falo do autocuidado, de como que a gente deve se cuidar para melhorar o nosso cliente também. Como que você está se cuidando? Como que você está se zelando para poder zelar do outro? Isso é importante a gente saber. Isso é importante a gente praticar. O zelo para conosco, mas ele vai perceber o quanto você zela. O método da terapia podal, ele já diz isso para o cliente, que você vai utilizar o seu pé como ferramenta de trabalho justamente para se manter íntegra durante todo o atendimento dele. E aí você me fala, Alessandra, mas eu estou acima do peso? Como que eu posso utilizar o método da terapia podal se eu estou acima do peso? E eu te digo, amiga,
tudo o que a gente faz é segurando num naquela ferramenta de trabalho também. Se a gente se segura e consegue fazer com que o nosso corpo, os nossos pés trabalhem toda a estrutura do nosso cliente, a distribuição de peso, ela é totalmente dosada. Isso é muito legal a gente falar, porque às vezes a pessoa fala, não, então eu tenho o pé rachado, eu não posso utilizar os pés como ferramenta de trabalho? Claro que pode! E eu já falo de antemão que uma pasta de óleo de coco com bicarbonato nos seus pés vai melhorar muito a tua estrutura do teu pé. E você vai conseguir trabalhar com os seus pés para melhorar a tua carga de trabalho, sabe? Isso é importante. E outra, eu também ensino você a utilizar o óleo de coco como uma base para o teu atendimento, fazendo com que o óleo de coco também trate os teus pés. Você está tratando a outra pessoa, mas está tratando os seus pés também. Interessante isso, né? Olha como é legal fazer isso. Então, uma outra coisa que eu gosto de fazer é encantar o cliente com mimos funcionais, porque não adianta a gente, lá no final do ano, a gente dar uma bolachinha para o nosso cliente. Não, a gente tem que fidelizar ele e presentear ele na hora que ele está com a gente, naquele momento. E ele é um mimo funcional, como uma revitalizar uma pele que está em déficit ali de uma pessoa que está precisando, fez todo o tratamento corporal, faz uma revitalização facial nela. É rápido, prático, vai deixar ela contente. Esse é um mimo que fideliza muito, eleva a tua autoridade e aumenta o teu faturamento. Isso a gente tem que pegar, sabe? O escalda-pés é um mimo tão legal, mas tão legal no atendimento que a gente pode fazer. Outra coisa que eu faço, e é muito gratificante, tanto para mim quanto para o meu cliente, é fazer sucos naturais. Você pode colocar um colágeno junto. Justamente para essa pessoa que está com a pele desvitalizada, você pode servir um suco natural com um pouco de colágeno dentro, ou até mesmo uma limonada. Você fazendo isso, você já está elevando a sua autoridade. E falando e informando o quanto a pessoa é importante para você, mas você também é uma pessoa importante para você. Isso é legal ter. Outra coisa é porque quando você faz isso, você oferece uma experiência única no teu tratamento, sabe? Quando você oferece uma experiência única, tendo um sabor, uma revitalização, você consegue fazer essa informação diferente circular entre vocês e o seu cliente. São energias circulando. E essa energia também é uma energia de cura. Né? Você quer o bem dele e ele também quer o bem de você. Isso é muito legal. Outra coisa que eu faço, eu sempre tenho produtos naturais. Por exemplo, se eu, na minha avaliação, eu sentir que a pessoa, ela tem a necessidade de ter um óleo de hortelã, certamente eu terei um óleo de hortelã lá para aumentar a capacidade cognitiva dela, o hortelã é muito bom para dor de cabeça, por exemplo. E quantos de nós atendemos pessoas com dor de cabeça? É muito comum isso, né? Então, tenha produtos de qualidade para vender lá também, no teu estabelecimento. Um ou dois, e vai repondo devagarzinho, mas tem que ser um produto de qualidade. Que assim você consegue atender a demanda dele naquele momento. Porque às vezes, para ele não ter que sair do teu consultório e já ir na outra parte, em um outro lugar, comprar, sabe? Então, se você tem isso contigo, é melhor. Isso é legal, isso fideliza também. O fidelizar é encantar os seus clientes com várias coisas, e essas são uma delas.
Uma coisa que eu tenho percebido também, que antes eu não fazia, mas agora eu faço, e também as minhas alunas fazem, é ter mensagens instantâneas pelo WhatsApp. Por exemplo, você está atendendo e tem uma pessoa querendo falar contigo. Tenha uma mensagem instantânea disparada a hora que ele... Isso é muito prático de fazer. Dizendo, olha, aqui é a fulana, eu agradeço o seu contato, não estou disponível no momento, mas eu responderei assim que possível. Muito obrigada pelo seu contato. Assim, uma coisinha simples, mas que você fideliza, ele já sabe que você está atenta e que o contato dele ficou. Então, isso é legal, é muito legal. É pouca coisa e você consegue deixar ele mais satisfeito. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que lembre-se que o boca a boca ele é fantástico, né? A fidelização ele é fantástica, ele sai dali, ele fala de você, se foi bom ele fala, agora se não foi, ele também vai falar. Então, o boca a boca ele é fantástico, mas cuidado, ele pode ir contra você. Então, sempre que a gente for fazer as coisas, vamos fazer as coisas da melhor forma possível para a gente fidelizar o nosso cliente. E isso é através do nosso primeiro contato. Antes, quando o cliente entrar em contato com você, explique como é o seu atendimento, como é que é, como você faz. Não falar o valor na mesma hora, sabe? Não falar o valor, aqui é fulano e o meu preço é tal. Não, isso repulsa ele, porque ele não te conhece, sabe? Então, esse é o antes do atendimento. Quando ele te liga, você vai falar do seu atendimento e vai falar que você trabalha com um método novo, que é um método com características que tem da massagem ayurvédica, da massoterapia clínica, que vai melhorar as dores. Então, tudo isso que vai aumentar a circulação sanguínea, a circulação sanguínea. Então, tudo isso você fala antes. Durante o teu atendimento, então, ali é o momento de você ter a maior conexão com ele. Fazer um bom acolhimento, fazer uma boa avaliação, ter a empatia, tudo isso que a gente falou, você vai colocando em prática, você vai sempre colocando em prática. E depois, o depois do atendimento é algo muito precioso, porque não acabou o nosso atendimento. O dia seguinte, você entra em contato para saber como é que ele está, como é que vão as coisas, porque nós mexemos em estruturas que frequentemente ele não mexe no dia a dia dele. Então vai ter dor sim, e aquela dor é passageira, vai ter vestígios de dor. E depois passa com bastante água, passa, porque você mexeu em estruturas nobres daquela pessoa, né? Então, é bom a gente sempre saber disso para a gente poder passar isso também. Isso é um segredo do sucesso do massoterapeuta podal. É isso que a gente tem que fazer. Agora, o quinto segredo do massoterapeuta podal, mas é um segredo de sucesso mesmo. E eu só soube quando era um segredo muito de sucesso, quando eu deixei de fazer. Eu vou explicar. O quinto segredo do massoterapeuta de sucesso, ele reconhece que a musicoterapia, ela é uma técnica que utiliza a música como um instrumento terapêutico. Sim, a música, ela é um instrumento terapêutico que interfere nas vibrações do seu cliente. A música interfere nas vibrações do seu cliente e ela interfere positivamente no resultado do seu tratamento. Interessante, né? E isso
fideliza e aumenta o seu faturamento. Por quê? Porque quando eu soube assim, imediatamente, teve um período que eu fiquei sem a minha caixinha de som e eu senti que tinha alguma coisa faltando, porque eu faço atendimentos musicoterapêuticos também com os idosos. Faço com os meus clientes do dia a dia, mas eu faço com idosos também. E aí começou a faltar alguma coisa. Sim, porque a música, ela é um instrumento terapêutico. Utilize a música nos seus atendimentos. Utilize. E eu ensino como. A música, ela tem a capacidade de trocar a frequência mental. Tirar o paciente de um patamar e colocar em outro. Então, a música, você vai colocar de forma pontual e você vai avaliar isso também. Eu tenho um assunto só de musicoterapia, que você pode procurar e pode entrar em contato com esse conhecimento, porque isso vai melhorar muito o teu conhecimento. O tambor trata muito a parte cardíaca. A parte cardíaca do seu cliente, a sua também, mas a música, ela tem que estar em conexão entre você e o teu cliente, porque às vezes ele gosta e você não, e você, quando toca nele, fecha um canal, então não dá. Então, ela tem que bater em você também, ela tem que reverberar com bastante alegria dentro de você, porque a partir disso, também reverbera dentro dele. Interessante, né? Então, quando eu fiquei sem a minha caixinha de música, ali eu percebi. Ela fideliza. Ela é instrumento terapêutico, sim, e isso tem vários estudos mostrando. Ok? Olha só, eu espero que essa nossa conversa de hoje, ela possa motivar cada um de vocês a ter a experiência de tratar com a massoterapia podal, que é um método que eu desenvolvi para melhorar o que já era bom, porque a massagem já transforma as pessoas. Imagina você fazer isso com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. Um abraço bem grande e nos vemos na nossa próxima conversa.